Gamificação e neurociência na educação. As diferentes percepções. Olá pessoal, tudo bem? A gamificação, ela é uma ferramenta que funciona muito bem na sala de aula, mas por que ela funciona tão bem? Existe uma explicação na neurociência para isso. E nessa aula nós vamos estudar como a gamificação ela interfere de maneira na cognição do estudante. Hoje nós vamos discutir sobre a percepção. Antes de discutir sobre como a gamificação interfere na cognição, nós precisamos pensar como um game designer atua na criação dos jogos. Como os jogos são frutos de entretenimento, de diversão, geralmente as pessoas têm a impressão de que eles são criados de qualquer forma, de que não existe um esforço, de que não existe uma ciência por trás da criação de qualquer atividade dessas. Mas isso é mentira. O game design ele é uma ciência muito estudada, muito evoluída e propositalmente criada para fazer com que você possa se divertir ao jogar um jogo. Então não é coincidência, não é um acidente que um game ele é divertido, ele entretém e às vezes até mesmo ele vicia você. Tudo isso é pensado de maneira pragmática. Quando nós estudamos sobre game design, nos livros, nos materiais, sempre existem tópicos sobre educação, porque o jogador ele precisa aprender como jogar sem a ajuda do criador do jogo. O que isso quer dizer? Quando um game designer ele desenvolve um jogo, e esse jogo vai parar na casa de alguém, seja de videogame, seja de tabuleiro, ele não está lá presente para ensinar esse jogador como fazer ou como atuar dentro do jogo. Ele precisa que o próprio jogo, ou, na pior das hipóteses, o manual de instruções, mais o jogo, eles sejam capazes de ensinar para o jogador como jogar. Então, existe uma preocupação com a educação. Então, todos os livros de game design que são mais respeitados têm pelo menos um capítulo discutindo aspectos educacionais, como Vygotsky e assim por diante. Os jogos educacionais têm ainda um nível mais alto de dificuldade, porque além de precisar ensinar sobre como jogar esses jogos, ele precisa também ensinar o conteúdo, ensinar a habilidade. Então, entender como esses elementos de jogos afetam o sistema nervoso, como eles afetam a cognição dos estudantes, é fundamental para qualquer profissional que queira atuar na área de tanto criação de jogos de aprendizagem, como na elaboração de projetos de gamificação para a educação. Se você quer entender com mais profundidade sobre como os jogos são capazes de afetar a neurociência, o sistema cognitivo dos jogadores e trazer isso para um ambiente de sala de aula, eu recomendo para você o livro The Gamer's Brain, How Neuroscience and UX Can Impact Video Game Design, da Celia Holdent. Essa é uma grande pesquisadora, game designer, que fez um livro baseado em como os jogos eles atuam em cima de percepções, da atenção, da motivação do jogador e como esse conhecimento pode ser utilizado para criar uma interface ou uma experiência de usuário mais interessante e mais engajadora. Quando nós estudamos a maneira como os jogos interferem na neurociência ou na cognição do estudante, nós podemos nos concentrar em 5 áreas distintas, que são a percepção, a atenção, a motivação, a emoção e a memória. Na aula de hoje, nós vamos nos concentrar na percepção. Mas o que é a percepção? Você tem noção desse conceito? Nós podemos dizer que a percepção é a forma de organizar e interpretar os estímulos que foram recebidos pelos órgãos sensoriais. Na escola, você deve ter aprendido sobre os órgãos da visão, audição, paladar, tato e assim por diante. Bom, esses são os órgãos do sentido. Eles recebem esses estímulos que estão no meio. A percepção é quem faz esse recebimento e essa interpretação desses estímulos. A percepção ela traz significado para esses estímulos. E além disso, a percepção também afeta a cognição, ou seja, a aprendizagem. Vamos ver um exemplo nessa imagem. Você pode perceber que aqui nós temos 3 imagens diferentes. A primeira delas, de baixo para cima, é um céu estrelado. Isso quer dizer a sensação. Os órgãos da visão, ou seja, teu sistema sensorial consegue perceber esse céu estrelado ao olhar para cima numa noite e conseguir enxergar onde estão essas estrelas. Isso é basicamente uma sensação.
uma resposta sensorial. Entretanto, nós temos um nível acima disso que é a percepção. Quando você, ao olhar essas estrelas, começa a perceber que umas brilham mais, umas brilham menos, e que se você traçasse uma linha imaginária entre aquelas que brilham mais, você conseguiria fazer uma imagem, um desenho, alguma coisa que lembra algo que você conhece na vida real. E por fim, nós temos a cognição, que tem a ver com a aprendizagem, que tem a ver com conhecimento. Nesse caso, deste exemplo aqui, é quando, a partir desses desenhos imaginários que você fez usando as estrelas mais brilhosas, você consegue identificar uma constelação. Então nós temos aqui o primeiro nível, que é o da sensação, temos a percepção e temos a cognição. O caminho inverso, ele também acontece, ou seja, não só a percepção afeta a cognição, mas também a cognição passa a afetar a maneira como nós percebemos o mundo. Quer ver um exemplo disso? Se eu pedisse para você me falar em uma palavra o que você está vendo nessa imagem, o que você diria? Provavelmente algumas pessoas diriam que estão vendo a letra B, algumas pessoas diriam que estão vendo o número 13. Vamos ver a próxima imagem agora? Olha só. Aqui ele coloca justamente essa resposta. Então, enquanto para alguns a mesma imagem representava o número 13, para outras pessoas a exata mesma imagem representa a letra B. Isso quer dizer que a percepção ela tem a ver também com a nossa cognição, com as nossas experiências prévias, com aquilo que a gente passou na nossa vida, no nosso dia. A percepção ela não está necessariamente ligada apenas ao estímulo externo. Porque, afinal de contas, a imagem aqui, ela não mudou. Era a mesma imagem para todo mundo. Mas a percepção que todo mundo teve foi diferente. Alguns acharam que eram 13, alguns acharam que era a letra B. Isso traz para a gente algumas lições importantes para quando nós trabalhamos em sala de aula. E como isso pode afetar o nosso trabalho em sala de aula, nas escolas, as atividades que a gente realiza? Bom, o primeiro ponto que a gente precisa levantar é que cada pessoa tem uma forma diferente de perceber o mundo. Por isso, é super importante que você conheça o seu público. Quando nós desenvolvemos um jogo, nós traçamos ali, pelo menos buscamos traçar um perfil do tipo de jogador que a gente quer. Seja um jogo de entretenimento, seja um jogo educacional, ele é endereçado para um público específico. Então, pessoas que gostam de jogos mais caricatos, talvez não vão gostar muito de jogos mais realistas e vice-versa. Ou o pessoal que gosta mais de um jogo de ação não vai gostar muito de um jogo de fazendinha. Conhecer o seu público é fundamental, porque aquele público provavelmente vai ter um tipo de percepção que você vai querer trabalhar com ele. Então, primeira lição, quando a gente fala de percepção do ponto de vista da neurociência e da gamificação na educação é: conheça muito bem o seu público. O segundo ponto, a segunda lição é: tenha grupos para testar os seus jogos. Em game design, a gente chama isso de playtests. Eu, particularmente, cultivo pelo menos 3 a 4 grupos de playtests para cada jogo que eu crio. O que isso quer dizer? O jogo, por mais que a gente utilize muito game design e ele seja quase que uma ciência, ele não é uma ciência exata. Então, como a percepção é diferente de cada pessoa, alguns podem interpretar o jogo de uma forma, alguns podem interpretar de outra, e aí o jogo pode não ser interessante para alguns, pode ser chato para outros, e não é isso que a gente quer. Então, você tendo alguns grupos de playtest, no momento em que você cria o seu jogo ou cria o seu projeto de gamificação, você pode aplicar com esses grupos e verificar o feedback deles sobre o que eles acharam, quais são as considerações, ou as pontuações que eles fizeram do que pode melhorar, do que está bom. E isso reduz bastante a chance de você ter problemas na hora que você for aplicar de fato o seu jogo ou o seu projeto. A gente precisa levar essa questão da percepção muito a sério. Para concluir, cabe aqui falar que a percepção é essa capacidade que o ser humano tem de interpretar os estímulos ambientais, seja de maneira sonora, de maneira visual ou qualquer outro tipo de sentido, ela é muito relevante para o game designer e para o professor que quer utilizar um jogo ou uma gamificação em ambiente escolar. Na realidade, eu, quando trabalho com isso, utilizo a gamificação desde a primeira etapa da utilização do jogo. Mesmo a embalagem dos meus jogos são pensadas de maneira a causar uma impressão inicial muito boa nos estudantes. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu elaboro um jogo para crianças, mesmo que o jogo tenha poucos componentes, eu crio caixas gigantes, caixas maiores,
porque quando eu chego na escola com uma caixa bem grande, o olho dos estudantes, o olhar deles é super diferente do que se eu chegasse com uma caixinha que consegue guardar tudo aquilo. Isso tem a ver com a percepção. Então, conhecer sobre como nós podemos influenciar a percepção dos nossos alunos já é o primeiro passo para a gente conseguir fazer um projeto de gamificação ou um jogo de aprendizagem bem sucedido. Eu recomendo que você pesquise mais sobre esse assunto. Eu vou ficando por aqui e desejo a todos ótimos estudos.